Se avizinham as datas das defesas dos nossos futuros mestres, dos nossos futuros doutores. Após ter submetido os seus exemplares da sua dissertação, do seu relatório ou da sua tese, normalmente através de exemplares impressos e um em formato digital, assim como o parecer do seu orientador, afirmando que a sua dissertação, relatório ou tese se encontra em condições a ir à defesa pública, resta aguardar o dia D. Neste momento, o seu dia D já está marcado. O calendário já está nas suas mãos, já sabe o mês, já sabe o dia e já sabe a hora que terá que se apresentar perante a banca. Agora é a altura de trabalhar no seu PowerPoint para a apresentação introdutória de aproximadamente 20 minutos, onde você apresenta ao júri, à banca e à assistência a síntese do seu trabalho de investigação. Esta elaboração do PowerPoint já é uma excelente oportunidade para você rever todo o seu trabalho. A exposição deve ter a estrutura semelhante à dissertação, relatório ou tese, resumindo os capítulos correspondentes. Treine bem a sua apresentação e controle o tempo para 20 minutos de apresentação. Faça um PowerPoint sóbrio, não abuse das cores, nem da animação. Escreva em cada diapositivo o mínimo necessário. Tenha ainda em consideração os seguintes conselhos. Primeiro, saiba a sua dissertação de trás para a frente e de frente para trás. Segundo, estude bem as fontes, os autores e os estudos que você consultou ou que você refere. Terceiro, prepare-se para explicar e defender as suas opções metodológicas. Quarto, saiba bem o que os dados a que chegou significam. Quinto, prepare-se para interpretar tabelas e gráficos que você tem no seu estudo. Sexto, sobretudo, assimile bem o seu último capítulo de modo a sabê-lo praticamente de cor. E sétimo, antecipa algumas perguntas que lhe podem ser feitas. Naturalmente, uma primeira questão que se coloca a quando da defesa é o que incluir naqueles 20 minutos que o mestrando ou que o doutorando tem para fazer uma síntese do seu trabalho. Nesse período de tempo, o mestrando ou o doutorando não pode deixar de apresentar o seguinte. Primeiro, os objetivos da investigação, o contexto e as questões de investigação. Segundo, a revisão da literatura fundamental, assim como o estado atual do conhecimento. Terceiro, a descrição e a justificação da metodologia escolhida. Quarto, um resumo dos dados encontrados. Quinto, uma análise daquilo que os dados sugerem. E sexto, as conclusões e as recomendações. Finalmente chegou o grande dia, o dia D, que só pelo fato de ter chegado já é um grande acontecimento. É um momento que irá recordar pela sua vida fora. Uma data marcante que jamais esquecerá. Esteja calmo, esteja tranquilo, esteja calma, esteja tranquila, pois você tem um domínio da sua temática maior do que qualquer outra pessoa que esteja presente na sala das provas. O fato de ter chegado até aqui significa que o seu trabalho foi já preliminarmente avaliado e considerado adequado para uma defesa pública. Dê o seu melhor durante a defesa, pois esta tem um peso significativo na sua nota final. Certamente que já sabe onde irá decorrer a sua defesa. Saiba se tem de levar consigo algum equipamento ou se a universidade dispõe de todo o equipamento necessário. 1 ou 2 dias antes, vá experimentar o equipamento, verifique as condições da sala, veja o lugar onde se vai sentar e teste a sua apresentação. Chegue pelo menos meia hora antes do início marcado para a sua defesa. Cumprimente sempre os membros do júri, os membros da mesa e apresente-se àqueles membros que não conhece. A defesa normalmente começa com o presidente do júri, com o presidente da banca, a cumprimentar os restantes membros, o candidato e a assistência. Explica o desenrolar do processo da defesa, assim como os tempos atribuídos a cada um.
O presidente da mesa vai-lhe proporcionar tempo idêntico ao utilizado pelo arguente ou pelos membros da mesa, para você poder responder às perguntas ou para argumentar. Normalmente, os arguentes seguem uma destas metodologias, ou fazem a análise e crítica do trabalho durante o seu tempo, colocando no fim uma série de perguntas ao mestrando, ao doutorando, ou outra metodologia estabelece uma conversa, um diálogo com o candidato, com a candidata, sobre o trabalho de investigação. Prepare-se para, eventualmente, o arguente lhe perguntar que metodologia prefere. A fase das perguntas é a parte crucial do processo. Você pode responder às perguntas de maneira tal que revele que você está preparado para integrar a comunidade científica dos investigadores. Está informado, está estruturado e é confiante. Ouça bem e registre as perguntas que lhe são feitas. Se por acaso não compreender bem a pergunta, repita a questão, como você a entendeu, ou peça clarificação. Na sua resposta, evite alguns erros comuns nestas circunstâncias. E são muito importantes estas dicas. Primeiro, não fique na defensiva. Se lhe foi feita uma pergunta e você a percebe como um ataque, não responda com um contra-ataque. Segundo, não apresente desculpas. Se lhe apontam um problema sério, ouça, admita o mérito da observação e indique que agradece o contributo. Terceiro, nunca culpe o seu orientador. Poderia ter acontecido que o seu orientador lhe tivesse dado um mau conselho, mas a defesa não é a altura para revelar esse fato. No fundo, é a sua dissertação, é a sua tese. Responsabilize por ela. Quarto, não tente responder a uma pergunta que não tenha percebido bem. Peça para que lhe repitam a questão. Quinto, evite derivar para fora do âmbito do campo da sua dissertação, do campo da sua tese. Sexto, se lhe propuserem algumas alterações ou correções, aceite isso normalmente e agradeça a contribuição. E sétimo, estabeleça sempre contacto visual com os arguentes e com os restantes membros da mesa. No final, o presidente ou a presidente, conforme seja, agradece ao arguente pela sua participação e dá uns minutos aos membros da mesa para fazerem algumas considerações. Após isso, a assistência e o candidato ou a candidata retiram-se da sala e a mesa discute a prestação do candidato, da candidata, durante a sua defesa e o valor da sua dissertação, atribuindo-lhe depois uma nota quantitativa no mestrado ou a classificação de recusado ou aprovado no doutorado e elabora a ata. A prestação do candidato durante a prova, a maneira como respondeu às questões, como se comportou durante a arguência, tem um peso significativo na sua nota final. Após a defesa, tendo sido aprovado nas provas públicas, é a altura de se alegrar e celebrar com todos os seus amigos, com todos os seus familiares. Deve estar orgulhoso, deve estar orgulhosa pela realização dos seus objetivos e de ter ultrapassado todas as dificuldades e obstáculos encontrados. Chegou até aqui. Parabéns! Você agora pode orgulhar-se de um título de mestre, de um título de doutor. A Florida Christian University se orgulha de você.